Nós vamos então entrar na mensagem dessa noite, vai ser um pouco diferente, pelo menos num ponto, num sentido, e eu acho que ninguém vai dormir, né, nessa mensagem, nem o irmão Paulino, né? Mesmo aí pós-Covid. Vamos ver como é que vai sair, porque eu estou aqui com o PowerPoint aqui, o irmão Cris está com o mesmo PowerPoint lá, né? Então vamos ver como vai sair. Mas vamos lá. Solta, irmão. Se você estivesse num lugar, talvez num shopping, e isso acontecesse, aí o que você pensaria e qual seria a sua reação? Aproveitando, pega aqui, Tamara, rapidinho o microfone. Quero ouvir 3 irmãos. Põe lá de novo, irmão Crisley. Se você ouvisse, então, isso, né? Se você estivesse num lugar, num shopping ou outro estabelecimento, e isso acontecesse, o que você pensaria e qual seria a sua reação? Põe lá de novo, irmão Crisley. Só que não ia parar, né? Agora parou, né? Fala, irmão Alex. O que você pensaria no momento e qual seria a sua reação? Dado o momento, né, que estamos, né, pandemia, aí eu achar que era alerta do o Covid, ele estava no lugar para todo mundo cair fora. Ok, mais um. Para onde correr? Hora de correr. Para onde correr? Para onde correr? Ok. Então, se eu escutasse barulho, eu ia achar que é fogo, né? Fogo? Fogo. Ok. Muito bem, irmãos. Queremos falar nessa noite sobre alerta vermelho. Alerta vermelho. Interessante que o estudo que nós trazemos na primeira parte do culto hoje, ele tem um pouco a ver com a mensagem. Lembrando que esse estudo nós estamos tirando de um livro e cada domingo, então, nós pegamos um tema e trazemos para os irmãos. Então, não foi combinado. É basicamente quase que um completando o outro essa noite, né? Um estudo sobre pecados ocasionais, né? Ou habituais, e agora a mensagem, pregação, alerta vermelho. O que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios 10, versículo 12? Nós não temos tempo para abrir, né, e esperar os irmãos abrir todos os textos, mas eu vou estar lendo para os irmãos. 1 Coríntios 10, versículo 12, a Bíblia nos diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Mateus capítulo 26, versículo 41, a Bíblia nos diz também: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 1 Pedro 4, versículo 7 também nos diz: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 também nos diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E Apocalipse, último texto, capítulo 2, versículo 5, nos diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmãos, alerta vermelho. O que significa um alerta vermelho? O alerta vermelho coloca a todos em alerta máximo. Com certeza, como eu perguntei com os irmãos, e só para ter uma ideia,
se você estivesse em algum ambiente, um shopping, na sua firma, onde você trabalha, na escola, não sei, e de repente você ouvisse este som, e você ouvisse aquelas luzes piscando, automaticamente todos os seus sentidos humanos se colocariam em modo de sobrevivência. Você estaria em alerta máximo. Eu perguntei, o que você pensaria, né? Acho que o primeiro pensamento é, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Não é isso? Porque existe um perigo iminente. O alerta máximo só é emitido quando existe um perigo iminente. Ou seja, um perigo que brevemente vai acontecer. Agora, caso não se dê crédito ao alerta vermelho, vidas podem ser perdidas. Catástrofes podem acontecer. A economia pode quebrar e, entre outras e outras coisas, podem acontecer. Coisas terríveis, tanto com países como com pessoas. Em quais situações, então, se usa o alerta vermelho? Ou se emite, né, um alerta vermelho? Geralmente, se emite um alerta vermelho em terremoto, tsunami, quando a economia está com problema, também emite um alerta vermelho. Saúde pública, como nós tivemos aí em vários lugares do mundo, né, pandemia. Risco de contaminação. Alguém lembrou aí, né? Pensaria que era o Covid que estava lá, né? Risco de erupção vulcânica, risco de um ataque iminente, talvez em guerra, né? Um ataque inimigo, risco de enchente, né? Tem muitos lugares aí perto de barragens, ou até mesmo por causa das chuvas, né? Risco de enchentes, chegada também de um furacão, não é comum aqui, mas nos Estados Unidos é muito comum, né? Alerta vermelho por causa de furacão, e até mesmo agitação marítima, ou seja, o mar não está, como eles dizem, para peixe, né? Na realidade não está para pescador, né? Porque está agitado e está perigoso. Então, e tem outras situações, né? Várias situações se emite o alerta vermelho, tentando realmente chamar a atenção das pessoas para que eles fiquem em alerta máximo. Mas e para o cristão? O que tem isso a ver conosco? Será que para o cristão também tem um alerta vermelho? O cristão, ele vive em constante batalha espiritual. A Bíblia é clara em dizer, irmãos, que temos lutas, tanto com um grande inimigo, que nós já citamos aí, o diabo, que anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém em quem possa tragar, como também a nossa própria carne. Lembrando que o diabo, sendo nosso inimigo, ele tem já aí milênios de experiência, batalhando contra o homem. Mas talvez os pecados, a carne, principalmente os desejos pecaminosos, os desejos egoístas, muitas vezes sejam os nossos maiores inimigos, porque está dentro de nós. Por isso que a Bíblia, irmãos, a Bíblia emite vários, não só um, mas vários alertas vermelhos para o cristão. Vários. Mas mesmo a Bíblia emitindo vários alertas vermelhos, muitos cristãos não dão crédito a estes alertas vermelhos. E como eu disse, um alerta vermelho sobre, por exemplo, um tsunami, se você não dá crédito e você mora aí na costa de algum país, de alguma ilha, como aconteceu há pouco tempo, se não me engano, Tonga, né? Teve tsunami lá, por causa de uma erupção vulcânica no oceano. Se você não dá crédito, a água vem, leva você, provavelmente mata, acaba com a sua casa, acaba com tudo, e talvez até com a sua família, né?
E o cristão muitas vezes não dá crédito aos alertas vermelhos que estão na Bíblia. Não dão crédito aos alertas bíblicos. Eu creio, irmãos, que Deus usa várias situações. Eu creio que Deus usa até mesmo pessoas para os alertas, para nos alertar. E o Espírito Santo tem um papel fundamental nisso, porque é Ele quem toca as nossas vidas. É Ele realmente quem mostra para nós o real perigo que está iminente. Ele abre nossos olhos para o grande perigo. Irmãos, vejamos alguns exemplos bíblicos. Vejamos alguns exemplos bíblicos de pessoas e até mesmo povos com respeito ao alerta vermelho. Nós temos muitos exemplos bíblicos. Se nós fôssemos aí, talvez fazer um apanhado na Bíblia, a gente teria que fazer uma conferência ou talvez fazer uma série de pregações, porque tem muitos exemplos. Mas vamos ver apenas alguns aqui, só para os irmãos entenderem aonde nós queremos chegar. Primeiramente, Caim. Caim era o filho mais velho de Adão e Eva. Caim, ele sentiu inveja do seu irmão. O seu irmão Abel trouxe uma oferta a Deus, Deus aceitou, e quando Caim trouxe a sua oferta a Deus, Deus não aceitou. E Caim, então, ele entrou basicamente aí no alerta vermelho. Olha o que a Bíblia nos diz em Gênesis 4, versículo 7. Deus falando com Caim: se bem fizeres, me dê liberdade de florear aqui, né? Se bem quiseres, Caim, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, Caim, o pecado jaz à porta, e sobre ti, Caim, será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar, Caim. Você percebeu aqui o alerta vermelho? O alerta vermelho, ele dá o alerta antes do perigo, antes da tragédia acontecer. E Deus avisou Caim, falou: olha, cuidado, o pecado está aí, está à porta. Cuidado. Se você tivesse feito bem, você seria aceito. Mas cuidado, porque vem coisa pior por aí. Caim não deu crédito ao alerta vermelho. E a gente sabe, eu não vou ler o texto, que ele chega num dado momento e ele mata o seu próprio irmão. O primeiro assassino a tirar uma vida. Mas ele teve o alerta vermelho. Ele teve Deus alertando ele. Segundo exemplo é Noé e o mundo antigo. Noé e o mundo antigo. Em Gênesis 3, versículo 16, a Bíblia nos diz: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Deus chega até Noé e emite o alerta vermelho. Noé, perigo. Noé, a terra está cheia de violência. Eu vou trazer um dilúvio, Noé. O alerta vermelho é emitido por Deus. Primeiramente a Noé. Mas o mundo antigo era responsável por isso, porque a Bíblia diz que a terra estava cheia de violência. Irmão, será que hoje nós não precisaríamos também ficar em alerta vermelho? Tem violência na terra hoje? Pouca violência? Muita violência. As pessoas tiram a vida de outras sem a menor razão. Por uma simples fechada no trânsito. Um senhor sai do seu carro, vai
e como aconteceu acho que há pouco tempo, não sei se chegou a matar, minha esposa me falou, uma senhora de idade bateu num carro, e o senhor saiu daquele carro e foi e estrangulou essa senhora de idade, até a morte. Tem cabimento uma coisa dessa? Se Deus destruiu a terra naquela época, dizendo porque a terra está cheia de violência, será que hoje não seria um alerta vermelho? O que nós vemos, que acontece no mundo hoje? Em Lucas capítulo 17, versículo 26 ao 27, Lucas 17, versículo 26 ao 27, a Bíblia também nos diz, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem, ou seja, nos dias em que Jesus estiver para buscar a sua igreja, em outras palavras. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Não deram crédito. E consumiu a todos. Como se fosse um tsunami, né? O alerta vermelho é emitido, tsunami, perigo de tsunami. Não vai acontecer nada não, está tudo bem, tudo tranquilo. Estou falando nos dias de hoje, né? E aí vem e acaba com a ilha ou com aquela costa, né, daquele país. Naquela época, eles não deram ouvidos. Pastor, mas será que Noé pregou? Olha o que diz em 2 Pedro. 2 Pedro 2, versículo 5. A Bíblia nos diz, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Com certeza Noé pregou. Com certeza a Bíblia chama ele de pregoeiro da justiça, pregador da justiça. Ele anunciou, ele falou, olha, Deus vai trazer o dilúvio, Deus vai trazer o dilúvio. Ele falou para mim construir a arca para proteger a minha família, ele vai trazer o dilúvio. Noé, isso não vai acontecer não. Sai da sua cabeça. Até hoje nunca choveu, nunca caiu água. Eles não deram crédito ao alerta vermelho de Deus, mas Noé deu crédito. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 7, que pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, o alerta vermelho, ele avisa antes das coisas acontecer. Divinamente avisado antes das coisas que ainda não se viam, primeiramente ele temeu. E para a salvação da sua família, o que ele fez? Preparou a arca. Ele tomou uma atitude, pela qual condenou o mundo, porque a única salvação era a arca, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Mais um exemplo, irmãos, bíblico, ou 2 exemplos, como você queira olhar, é Davi e José. O que será que tem a ver um com o outro, né? Davi e José. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia nos diz, e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Peraí, alguma coisa não está batendo aqui. Não diz aí que era o tempo em que os reis saem à guerra? Davi não era rei? O que ele estava fazendo então em casa? Enquanto o povo estava lá, Joabe estava lá guerreando, destruindo os filhos de Amon, cercando a Rabá, juntamente com o exército, e Davi, no bem bom lá em casa, com as pernas para cima, assistindo Netflix. Estou brincando, né? Mas
Você percebeu aqui, irmãos? Embora não pareça, isso é um alerta vermelho. Era o momento de Davi dar crédito ao que estava acontecendo, a situação dele, aonde ele deveria estar e não estava, e por que não estava, e tomar uma atitude com respeito a esse alerta vermelho. Mas olha o que acontece depois, versículo 2, 2 Samuel 11, versículo 2. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço, na casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, tomando banho. E era esta mulher muito formosa, muito bonita, em outras palavras, à vista. Uma mulher bonita, tomando banho. Talvez o alerta vermelho não estava tão alto antes, né? Mas agora já está bem mais alto. Né? Era para Davi ter tomado realmente uma atitude. Era para Davi ter desconfiado. Opa, espera aí, o que eu estou fazendo aqui? Mas ele não deu crédito. E no versículo 3, olha o que ele faz. Eu sempre digo que o pecado sempre tem passos. Primeiro, ele mandou indagar ou perguntar quem é aquela mulher. Lembra do estudo? Pecado habitual e ocasional? Está certo que ele não estava habituado, mas já estava planejando. Quem é aquela mulher? E disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias? Tinha que ter tocado aqui, bem alto, o alerta vermelho. Espera aí, meu filho, o que você está fazendo? Você está perguntando a uma mulher casada? Você está interessando em uma mulher casada? Mas Davi, como a gente sabe no restante do texto, infelizmente, ele manda chamar aquela mulher. Ela vem, ela também não é inocente no cartório, porque a Bíblia não diz que ele forçou. Ela vem, os dois têm relações, e depois ela fica grávida. E o alerta vermelho tocando. O que está acontecendo? O que é isso? Aonde você está? Quem você é? Mas Davi não dá crédito. E quando ele fica sabendo da gravidez, talvez deveria ter caído, se arrependido, olha o que eu fiz. Ele manda colocar o marido da mulher na frente de batalha, aonde realmente, certamente seria pego por flechas, e foi o que aconteceu. O marido dela morre, e ele casa então com ela, como se nada tivesse acontecido. A gente sabe que depois Natan chega, o profeta, fala para ele, e a criança morre, Deus corrige o erro, o pecado. Mas eu quero enfatizar aqui, irmãos, o alerta vermelho. O alerta vermelho pode vir não só através de pessoas, não só através da palavra de Deus, da voz de Deus, como nós vimos, mas pode vir também através de situações. Eu já vi esse alerta vermelho na minha vida várias vezes. Várias vezes eu me peguei e falei, o que é isso, rapaz? Aonde você está? O que está acontecendo com você? Olha que interessante. Eu não falei que era Davi e José? José teve uma grande oportunidade de fazer o que Davi fez, muito mais fácil. Mas José, lá em Gênesis 39, versículo 12, ele ouviu o alerta vermelho. Na realidade, o texto nos diz, e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. Imagina você sozinho numa casa, acredito que era uma mulher bonita, embora a Bíblia não diz.
também não disse que era feia, não acredito que era mulher bonita. Essa mulher pega a sua roupa, ou te agarra, e fala, ó, é agora, meu amigo, deita-te comigo. É o que aconteceu com José. Provavelmente, talvez ninguém iria saber, como Davi pensou que ninguém iria saber, né? Mas José, ele ouviu o alerta vermelho, opa! Tchan, tchan, tchan. Deixou a roupa com ele e saiu correndo. Somente que eu vou colocar de volta aqui, né? Deixou a capa com ele e saiu correndo, irmãos. Ele ouviu o alerta vermelho. Talvez o Alex lá no shopping, né, quando ouvisse, tchan, 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 ó, o Covid, vai sair correndo, né? Estou brincando, meu Alex. Mas, irmãos, a questão é, eu estava pensando sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que matou um leão, matou um urso para proteger as suas ovelhas, um homem que respeitava a vida, um homem que foi usado por Deus ainda quando bem jovem para matar um grande gigante, um homem que poupou a vida de um rei que queria matá-lo a todo custo, um homem experimentado em guerras, era para ele estar na guerra, e desde o primeiro momento que ele não estava no lugar onde ele deveria estar, ele não ouviu o alerta vermelho, ele não ouviu, opa, espera, eu estou no lugar errado. Quando ele sentiu aquele sentimento, aquela atração pela mulher, ele devia ter, opa, está acontecendo, é um alerta vermelho, o que eu estou sentindo? Isso não é de Deus. Ele teve várias chances, irmãos, para dar crédito ao alerta vermelho. José, embora o texto diz aí, do versículo 12, se você ler uns versículos antes, no texto de Gênesis 39, era vários dias que a mulher estava tentando ele. Vários dias ela falava, olha, deite comigo. Vários dias. E ele, eu não vou pecar contra o meu Deus. Mas nesse momento aqui, a única alternativa que ele teve é fugir. Porque ele estava sozinho. Mas ele ouviu o alerta vermelho. Irmãos, a pergunta é: quando o cristão percebe o alerta vermelho hoje? Quando o cristão percebe o alerta vermelho hoje? Quando deixamos de vigiar e entramos em tentação, irmãos, é um alerta vermelho. Se você deixa de vigiar e você entra em tentação, como aconteceu aqui com Davi. Talvez com José, a Bíblia não fala os pormenores, mas ele fugiu, ele não esperou para ver o que ia acontecer. Ele não ficou lá, não, eu não vou deitar não, se eu sou crente, eu sou batista. Se ele ficasse ali, com certeza ele ia dar um jeitinho, ele ia acabar caindo. Mas ó, saiu correndo, fugiu. Mas, em segundo lugar, eu quero dar aqui várias situações para os irmãos. O irmão Cris ele vai atrás de mim aí. Quando não temos mais uma vida íntima com Deus, é um sinal de alerta vermelho, irmãos. Quando não temos uma vida íntima com Deus, isso mostra que as coisas não estão bem. Isso mostra que há um perigo iminente. Isso mostra que nós estamos basicamente aí à mercê do diabo e à mercê também dos pecados. Nós não oramos mais com Deus intimamente. Nós não passamos tempo mais com a palavra do Senhor. O cristão percebe o alerta vermelho também. Nós percebemos quando não sentimos mais prazer e alegria
de estarmos nos cultos. Isso também é sinal de um alerta vermelho. Você sente prazer de estar aqui? Você estava desejoso antes de chegar ao horário do culto de estar aqui? Você estava animado porque a igreja estaria reunida, nós estaremos cantando, estaríamos ouvindo a palavra do Senhor? Você estava desejoso ou hoje tem culto. Tem que ir, né? Alerta vermelho. Alerta vermelho. Há um perigo iminente. Em quarto lugar, nós percebemos o alerta vermelho quando o pecado passa a ser normal em nossa vida. Sinal de alerta vermelho. O pecado já não incomoda mais. Alguns pecados, talvez habituais, como nós ensinamos no primeiro tempo hoje, já não incomoda mais. É como se, eu não consigo largar isso mesmo, Nós temos muitas vezes, irmãos, pecados de estimação, temos muitas vezes atitudes erradas, e nós não caímos, pelo menos em si, nós não vemos que estamos cada vez mais longe do Senhor e cada vez mais perto do pecado, ou cada vez mais íntimos do pecado. Companheiro, estamos andando junto, isso aí, tem jeito mesmo de te largar, meu amigo? Vamos lá, não consigo mesmo. Alerta vermelho. Há um perigo. O alerta vermelho também é emitido quando não honramos a Deus com os nossos bens. Isso é sinal de alerta vermelho também. Dorme não, Paulinho. Irmãos, quando não honramos a Deus com os nossos bens, quando não achamos mais que precisamos dar o dízimo, não é importante mais dar a Deus o que é de Deus, não é importante mais ser fiel na promessa de fé, não é importante mais trazer ofertas alçadas na igreja. Se der, a gente traz, se não der, não traz. Tá? O dízimo se der, eu dou, se não der. Hoje não vai dar porque tem uma conta que eu tenho que pagar, eu não posso. Isso é sinal de alerta vermelho. É sinal do amor estar esfriando. É sinal de lembrar aonde você caiu e voltar às práticas das primeiras obras. Mas o alerta vermelho também é emitido quando não tenho tempo para a família. É um grande alerta vermelho. Não tenho tempo. Eu tenho tempo para tudo. Eu passo várias horas no meu serviço. Está animado, ó. É só para o Paulinho não dormir. Eu passo várias horas no serviço. Eu passo tempo com os meus amigos, passo tempo com meus colegas. Eu passo tempo na televisão, passo tempo no celular, na internet. Mas não tenho tempo com a minha esposa, não tenho tempo com meus filhos. E aí a gente ainda diz, eu não tenho tempo. Mas a gente tem 24 horas num dia e faz uma imensidão de coisa, acha tempo para essas coisas, mas para passar com a família não tem. Aí depois nós perdemos os filhos para o mundo, depois a nossa esposa acha alguém que dá tempo para ela, ou nosso marido, né?
Acha uma que dá tempo para ele. Alerta vermelho. Perigo iminente. O alerta vermelho também é emitido quando a mídia passa a ser mais importante que as pessoas. É um alerta vermelho. A gente está vivendo na época, no tempo da tecnologia. E cada vez mais esse brinquedinho aqui tem tomado o lugar das pessoas. Cada vez mais. Eu falei antes do tempo para a família, mas muitas vezes, irmãos, a gente passa mais tempo com isso daqui do que com os nossos filhos ou com a nossa família. A gente passa mais tempo conversando pelo WhatsApp, mandando mensagem pelo Facebook, vendo fofocas e mais fofocas no Facebook, e talvez troca 3, 4 palavras, frases com os filhos ou com a esposa durante todo o dia. Ou com o marido também, né? É um alerta vermelho. É a mesma situação que eu falei antes. Esse bichinho aqui, só de você ter isso na mão já é um alerta vermelho. Porque aqui você encontra toda a porcariada que existe nesse mundo. Toda a podridão que existe no mundo você encontra nisso aqui. Então, quanto menos tempo você passar com isso aqui, melhor para você. Falando como amigo, mostrando o alerta vermelho. Mas o alerta vermelho também é emitido quando o relacionamento íntimo do casal está fraco, entrando aí agora na família, né, no casamento. É um alerta vermelho. Como anda o relacionamento íntimo dos casais da igreja? Nós não casamos, irmãos. Nós não casamos por causa de sexo. Mas o sexo tem um poder muito grande no casamento. Aliás, é pelo sexo que vem a traição. Começa assim, com o pensamento, como Davi fez. Uma atração, uma frase errada. E muitas vezes isso aqui também pode ser a razão do relacionamento íntimo estar fraco. Aí eu volto a dizer, aí o seu marido te trai, ou a sua esposa te trai, e aí você acha, ele é culpado, ela é culpada. Sim, mas você também teve culpa no cartório. O relacionamento íntimo, irmãos, não é o essencial, não é o prioritário. Mas se você não tem nenhum problema de saúde, você deve mantê-lo. E se tiver problema de saúde, hoje tem muitos remédios também, né? Ok? Os irmãos sabem do que eu estou falando. Então não há desculpa. Não há desculpa. Cuidado, alerta vermelho. O alerta vermelho também é emitido quando o meu cônjuge começa a reclamar muito de mim. Com certeza é um alerta vermelho, irmãos. Irmãos, ninguém reclama por acaso. Ninguém reclama por reclamar. Ninguém reclama porque, não tem nada para falar, eu vou reclamar. Quando reclama é porque tem algo incomodando. Tem alguma coisa incomodando. Algo não está do agrado. Eu não estou dizendo que todas as reclamações muitas vezes têm base, mas o detalhe que eu estou dizendo é se o meu cônjuge, a minha esposa, se o marido começa a reclamar muito de você, alerta vermelho, alguma coisa tem. Mas muitas vezes somos orgulhosos, né? Não, ela que mude, ele que mude, ele que se adeque ao meu jeito, ou ela que se adeque ao meu jeito. Eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim. E aí casamentos são quebrados, a intimidade é quebrada,
simplesmente porque não houve as reclamações do cônjuge. E até mesmo famílias são destruídas por causa disso. Um alerta vermelho também emitido quando o meu pai, talvez um irmão, ou até mesmo o pastor, chama a minha atenção. Com certeza é um alerta vermelho. Agora eu já não falo de reclamação, mas de chamar a atenção mesmo. De falar, olha, isso está errado. Olha, você precisa mudar isso. Olha, não faça isso. Não vá por esse caminho. A gente muitas vezes, nós não damos créditos a esses alertas vermelhos que Deus usa muitas vezes as pessoas para nos alertar. Muitas vezes é o nosso esposo, muitas vezes é a nossa esposa, muitas vezes é o nosso filho ou o nosso pai, um irmão em Cristo, até mesmo a pregação do pastor, e a gente fica duro, não tem nada errado comigo, eu sei do que eu estou fazendo, eu vou passar lá pertinho com a minha carrocinha, não vou cair lá naquele pecado. E aí o perigo está lá. O alerta vermelho também é emitido quando não sinto mais necessidade de evangelizar. Pode ir, Cris. Irmãos, se eu perco o amor pelas almas perdidas, se eu já não sinto necessidade de falar para as pessoas de Cristo, se eu já não vejo isso como uma prioridade, se eu encontro pessoas, se eu sempre estou no meio de pessoas e não vejo necessidade de entregar um folheto, de falar de Cristo, de fazer uma visita. Se chega visitantes na igreja, eu não estou nem aí se o pastor visitou, se não visitou, se alguém visitou, não visitou. Não é minha função. Se eu não sinto necessidade de evangelizar, irmão, ninguém. Isso é um grande alerta vermelho. Tem alguma coisa errada. Há um perigo iminente aí. Lembra-te de onde caíste. Volta à prática das primeiras obras. Mudando um pouco de assunto, há muito tempo atrás, Deus emitiu o maior alerta vermelho da história, que está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. O maior alerta vermelho da história, porque ali diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O maior alerta vermelho emitido em toda a história humana. E ainda hoje, muitos não dão crédito. Muitos ainda estão nos seus pecados, muitos ainda estão vivendo as suas vidinhas. Muitos ainda estão querendo aproveitar a vida. Mas um dia eles vão dar conta do alerta vermelho, e que eles não deram crédito nenhum. Um dia eles vão estar perante Deus. Um dia eles vão estar no inferno, por toda a eternidade. Simplesmente porque não deu crédito ao alerta vermelho mais importante da história humana. Esse alerta vermelho, ele não mostra só o perigo iminente, mas ele mostra aonde tem a saída, aonde nós podemos nos salvar. Talvez se estivéssemos numa ilha, seria emitido o alerta vermelho de tsunami e talvez falar, olha, fuja para o monte tal. Eu poderia dar crédito, correr lá para o monte e me salvar. Um monte alto, né, onde as águas não iriam chegar.
Ou eu poderia não dar crédito e ficar ali embaixo mesmo, na minha casinha, vivendo minha vidinha, e a água viria e levaria a mim e a toda a minha família. Assim, Deus ele deu o alerta vermelho, que o homem, por ser pecador, ele merece a morte, ele está condenado ao inferno, mas existe um presente que Deus quer dar a esse homem. Existe uma saída, existe uma solução, existe uma salvação que é gratuito, não precisa pagar nada. Deus quer dar a vida eterna pelo seu próprio Filho. Na realidade, Deus já deu o seu próprio Filho para nós termos a vida eterna. Mas muitos não dão crédito. Mas graças a Deus, muitos dão crédito e fogem para o monte, né? Fogem para Jesus. E eu sou um destes. Você também é um destes? Duas perguntas. Você, como cristão, tem dado crédito aos alertas vermelhos em sua vida? Como eu já disse, várias vezes eu já ouvi esse alerta vermelho na minha vida espiritual. Talvez eu possa dizer que às vezes que eu ouvi, eu tentei tomar uma atitude, talvez eu tomei, mas eu me preocupei. Mas e você? Quantos alertas vermelhos talvez Deus tenha tocado na sua mente, no seu coração? Quantas situações erradas você tem estado e o alerta vermelho tem tocado ali, o Espírito Santo tem tocado seu coração? E talvez você não fez nada a respeito. Você que não é cristão, ainda não recebeu a salvação em Cristo, até quando vai ser incrédulo? Até quando não vai dar crédito ao alerta vermelho de Deus? Até quando vai rejeitar a Jesus Cristo, a salvação em Cristo? Até chegar ao último momento? Até você ser lançado do inferno? Até não ter mais esperanças? Até o perigo chegar e você não ter mais como sair? Eu creio que as pessoas que dão crédito ao alerta vermelho são pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas que pensam. Da mesma forma, aqueles que não dão crédito, infelizmente, não são pessoas que não pensam muito bem. Vivem numa outra realidade, que não é a realidade da vida. Inclusive os cristãos. Muitas vezes estão fora da realidade. Estão como se estivessem num sonho, né? Estou sonhando. Está tudo bem. Mas as coisas só vão indo de mal a pior. E o alerta vermelho sempre tocando. Que possamos, irmãos, dar crédito a esses alertas vermelhos. Através de poucas coisas, poucas atitudes, é que ele é realmente colocado em nossas vidas. Nós precisamos estar apercebidos a isso. Eu dei aqui alguns exemplos, mas tem muitos outros exemplos. Muitas outras situações em que nós nos encontramos e Deus nos dá a chance de a gente realmente cair na real e olha, opa, o que eu estou fazendo aqui? Esse não é o meu lugar? O que eu estou fazendo? Isso não é algo que eu deva fazer? Isso é contra a vontade de Deus? E é hora da gente correr para Deus e pedir ajuda. Senhor, me ajude. Eu não quero mais estar nessa situação. Eu não quero mais praticar o que eu estou praticando. Eu não quero mais viver da forma que eu estou vivendo. Várias vezes, quando esses alertas vermelhos chegaram na minha vida, eu tive que chorar perante Deus. Porque eu me encontrei realmente na situação podre. Situação horrível. Vamos colocar de pé e vamos orar.